O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz de Praia Grande, Santa Catarina. Dando continuidade à Escala dos Espíritos, abordaremos neste programa a questão de número 107, a segunda ordem, Bons Espíritos. Allan Kardec traça seus caracteres gerais: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem, que está em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais reúnem o saber às qualidades morais. E Kardec continua dizendo: não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, já seriam espíritos perfeitos. Kardec ainda nos diz que compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem nem a inveja, nem os remorsos que os perturbem, e nem tampouco as más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. E Kardec ainda diz mais: todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Kardec ainda nos diz que a esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles são sido levados à categoria de divindades benfazejas. Podem ser divididos em 4 grupos principais. Comentários do Espírito Miramês. Esses espíritos fazem parte de uma categoria que mais se preocupam com o bem, usando de todas as forças e recursos para ajudar os outros. Alimentam a ternura para com seus companheiros e não se esquecem de exercitar o perdão, ainda que encontrem a princípio dificuldades para praticá-lo nas falas cometidas contra si mesmos. Quando animam um corpo físico, fazem todo o empenho em promover encontros para que o bem se espalhe e os homens compreendam o valor da fraternidade. Então, Paulo, através das inúmeras reencarnações, nós podemos aqui também trazer um outro entendimento, que são nos mais variados orbes, como nós já sabemos, do nosso universo e outros que nós desconhecemos, e que todos os espíritos caminham para a própria perfeição. Também outro convite de pensamento e de estudos é que há 2 espécies de progresso, o intelectual e o moral. Contribuindo ainda, Martinha,
nós percebemos o progresso físico no meio em que vivemos e o progresso espiritual no íntimo de cada um. À medida que a criatura vai adquirindo conhecimento, necessita usar todos os seus recursos na realização do bem e na construção de um futuro melhor. E eu faço um complemento. Para que essa evolução aconteça, é preciso abraçar o serviço de renovação interior, nossa reforma interior, nos alicerces da disciplina, empreendendo assim a nossa própria evolução com plena consciência. É caso desta classe, já bem esclarecida e trabalhando para o bem da humanidade. Uma vez que tudo isso nós já sabemos de repetidas vezes que já estudamos no nosso Evangelho do Mestre Jesus. E Paulo, vale lembrar que também estudamos que o sentimento e a sabedoria são duas asas com que a alma conta para a sua elevação. O adiantamento moral e intelectual são imprescindíveis ao progresso. Devemos, pois, nos preocupar não só com o nosso desenvolvimento intelectual, mas principalmente com o nosso aprimoramento espiritual, através do qual encontraremos novos caminhos de paz e entendimento que nos garantem a alegria e nos ajudam na ascensão espiritual. Miramês continua a nos informar, então, sobre estes espíritos bons. Em um confronto entre seus familiares e outros que não fazem parte do seu convívio familiar, muitas vezes a bondade os leva à convivência com os primeiros, embora sofram com a decisão. São altamente sensíveis, sofrendo com os sofredores, sentindo-se incapazes ainda de contrariar as pessoas que amam. Eu gostaria também de fazer um complemento desse pensamento do Miramês, né, Regina, que tu acaba de citar, falando desse adiantamento moral de todos nós e da nossa escola maior de evolução espiritual, que é a doutrina espírita, então. A doutrina espírita descortina para nós a grandiosidade da obra do Criador e a realidade de que tudo que Ele cria visa o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Que somos os herdeiros felizes deste reino, do reino dos céus. E a bondade divina tão somente nos pede que amemos uns aos outros como irmãos. Temos aí, meus amigos, o Evangelho, orientação da nossa jornada, nos ensina através da exemplificação de Jesus, que é o nosso guia e modelo, como proceder perante o próximo. Tudo isso está no nosso Evangelho. E uma frase muito bonita, então, que eu extraio do nosso Evangelho é: fazei ao próximo o que queres que ele vos faça. Resumindo, toda a lei e os profetas já adverte o Mestre Jesus há muito tempo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, amando o próximo, estaremos glorificando a Deus, nosso Pai. Isso mesmo, Regina, muito lindo. E continuando agora com Miramês, que nos diz que conforme o seu grau evolutivo, o espírito bem conhece um pouco de ciência e entende da filosofia da vida imortal, abraçando a bondade como sendo a chave da sua libertação. Embora não consiga desprender definitivamente do objeto que ama, sente-se bem fazendo o bem e é consciente da necessidade de amar cada vez mais. Nós devemos ter um pensamento também, amigos, de que todos em evolução no mundo necessitamos de colaboração uns dos outros, pois a vida é troca incessante. Aquele com quem colaboramos hoje, amanhã colaborará conosco, visto que o progresso e o bem-estar geral dependem da colaboração de cada um. E Miramês continua informando que esses espíritos compreendem a existência de Deus e conhecem suas leis poderosas e sábias.
respeitam de forma evidente os direitos dos outros, embora ainda reajam quando seus direitos sejam invadidos por eles. Arrependem-se sinceramente quando erram e refletem por muito tempo sobre as faltas por eles cometidas, esforçando-se para repará-las. O espírito bom é manso por natureza e nunca usa energia brusca com os seus companheiros que precisam ouvir a verdade, evitando servir de instrumento de corrigenda. Amigos, permitam-me um comentário. Vejamos aqui nesse trecho a importância do Evangelho de Jesus, onde encontramos a melhor forma para a renovação de nossos pensamentos e na exemplificação cristã exercitaremos a nossa mente no bem, fonte de progresso e porta de libertação para os nossos espíritos. Importante também lembrarmos que cabe a cada um de nós e ao espírita, certo, Regina? Então, se esforçar continuamente pela sua renovação mental. Isso aí. Para que conscientemente crie uma vida melhor para si e para os que o cercam. Pois a existência para nós, espíritos encarnados e desencarnados, em qualquer parte, será inevitavelmente segundo o que pensamos. Martinha, também devemos estar atentos para tais energias bruscas que utilizamos e, na maioria das vezes, nem percebemos com quem estamos de fato nos sintonizando. Para manter o nosso equilíbrio espiritual, evitando assim atitudes de consequências infelizes, devemos vigiar constantemente nossos pensamentos, uma vez que ele é materialização dos nossos desejos e que se faz perceptível aos desencarnados no plano espiritual. Inclusive, muitas vezes esses pensamentos, causando vibrações positivas ou negativas, são também sentidos aqui pelos nossos irmãos encarnados. Não é isto? Isso aí, Paulo. E essas energias bruscas que eu citei, elas são materializadas aqui no nosso cotidiano, como você acabou de dizer, através de fofoca, da inveja e também da falta de compreensão com a fraqueza e a dificuldade do outro. Também as nossas respostas ríspidas, debochadas, o sarcasmo, o mal em suas múltiplas faces, sendo conectados por nós, através dos pensamentos, dos atos e das palavras. E Miramês continua nos dizendo que muitas vezes o espírito silencia para não ferir aqueles que se sentem contrariados em suas ações. Já esqueceu o orgulho e o egoísmo, embora surjam por vezes em seu íntimo dúvidas quanto ao próprio comportamento. Esses espíritos estão a caminho do amadurecimento espiritual, buscando verdadeiramente a felicidade, o que depende do tempo e do esforço constante nas lides do amor. Gostaria de contribuir também dizendo que todas as nossas atitudes são levadas em conta no nosso acervo espiritual, desde o simples cumprimento do nosso dever cotidiano até as grandes realizações no campo coletivo, lembrando sempre que as nossas boas obras não se manifestam ruidosamente, mas se alicerçam nos exemplos da fraternidade, de altruísmo, nos testemunhos da fé renovadora e nos de humildade. E que, como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Regina, então o trabalho na Terra é recompensado pelas moedas transitórias do mundo. As boas obras que praticamos hoje retornarão futuramente a nós mesmos, sob a forma de gratificantes recompensas espirituais no espaço ou no plano físico. Além da alegria do dever bem cumprido, as boas obras nos oferecem também recursos de ascensão espiritual em nossa jornada evolutiva. Como você bem disse, hein, Martinha? Olha só, essas gratificações, essas recompensas, elas acontecem ao espírito, tanto aqui no plano físico, quando age bem, né, quanto
quando retorna ao plano espiritual. Ou seja, o bem sempre promove o bem, em qualquer esfera em que ele esteja acontecendo, não é isso? É muito bom ouvir isso, reforça os nossos corações. Aí a vibração muda, Paulo. Certamente. Continuando Miramês, ele nos diz que como espíritos bons não estão completamente desmaterializados. Então, essa categoria que nós estamos aqui estudando. Alguns têm laços presos aos interesses materiais, com ligações ainda a hábitos corriqueiros, embora não sejam portadores de vícios, nem tampouco sintam prazer em prejudicar os outros. Têm prazer em exercitar a caridade e ajudar os que passam por seus caminhos, entendendo que a felicidade está nesta atividade benevolente, embora sintam ainda maior prazer ao fazê-lo por aqueles mais fortemente ligados a si. Paulo, nós podemos então oferecer também um contributo aqui ao estudo, dizendo que esses espíritos eles têm prazer em exercitar a caridade. E a caridade, nós já sabemos, meus amigos, que é a ação impulsionada por um sentimento de amor e que por nós desenvolvida em favor do próximo. Eu quero lembrar que o Evangelho também nos instrui que a caridade não consiste apenas em dar esmola ou auxílios materiais que distribuímos. A caridade ela abrange todas as situações nas quais nós nos encontramos frente aos nossos semelhantes, seja socialmente inferior, igual ou superior à nossa posição. E o Miramês continua informando que os bons espíritos já se encontram em escala de muito valor moral e se esforçam para conhecer a ciência mais profunda, integrando-se no amor que desconhece restrições de raça, cor e pátria, buscando assim universalizar os seus sentimentos. São aqueles espíritos comumente identificados por santos, gênios, protetores ou guias, que se espalham por todo o universo com profundas e sinceras intenções de ajudar seus protegidos dentro da segurança que aprenderam a respeitar. Eu faria então um comentário informando que nós devemos nos lembrar sempre que acima dos bens materiais que detemos provisoriamente por empréstimo divino, todos possuímos valores espirituais que devemos igualmente oferecer àqueles que de nós se aproximam. A caridade se expressa na alegria e no bom ânimo com que procuramos contagiar os tristes e os aflitos. Consiste na paz, felicidade e confiança que irradiamos no lar, no trabalho, na escola e também na sociedade em que vivemos. Se já sabemos distribuir o pão do corpo, aprendamos a distribuir o pão da fraternidade e o tesouro da amizade sincera com todos aqueles que compartilham a experiência evolutiva na Terra e também para aqueles que estão na esfera espiritual. Paulo, porque como vimos durante os estudos, temos muitos amigos, irmãos no plano espiritual com esta elevação, com esta nobreza de poder nos sustentar nas dificuldades com fraternidade, alegria, sinceras intenções. Semeadores do Cristo, meus amigos, a estender as suas mãos dadivosas para todos nós, tão necessitados entre os dois mundos. Amigos, somente ajudando, amparando, consolando, instruindo, nos edificando e servindo sempre, cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. E sabendo que no mundo íntimo da criatura originam-se todos os princípios bons e maus, concluímos que o egoísmo e a ambição que nos tornam tão infelizes devem ser substituídos pelo amor sem fronteiras, compreendendo que a vingança, o ódio, o desespero e a inveja são doenças da alma que precisam ser extirpadas. E a nova era, a da regeneração íntima, pode começar hoje, tendo a doutrina espírita para estudarmos, raciocinarmos e encontrarmos os esclarecimentos
tão necessários para a nossa empreitada. Sabedores de que temos o Mestre Jesus, que é o roteiro mais seguro para as nossas almas, iniciaremos com os nossos próprios esforços as lides do amor.